Irmãos e irmãs em Cristo, venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, a lição número 4, um Deus apaixonado e compassivo. Antes de eu falar sobre esta lição, eu preciso da ajuda de vocês, eu peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem para compartilhar o meu canal, para mais pessoas conhecerem o conteúdo do meu canal, tá ok? Eu levando a palavra de Deus para todos vocês, e é de graça, que ela não custará nada para vocês, tá ok? Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia, mais um dia que eu possa pregar a Tua palavra. Faça-me de mim o seu servo, para que as pessoas possam saber da Tua palavra e eu ensinar essa lição maravilhosa da Escola Sabatina. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso peço e clamo em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. A lição de sábado, verso para memorizar. Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama de maneira que não se compadeça do seu filho no seu ventre? Mas ainda que eu viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Isaías capítulo 49, verso 15. As emoções são vistas como indesejáveis e algo a ser evitado. Para alguns, as emoções são inerentemente irracionais, e por isso pessoas maduras não deveriam ser emocionais. Em algumas correntes da filosofia grega antiga, idealizava-se um indivíduo racional que seria, em grande parte, imune às paixões ou conseguiria controlar as emoções por meio da razão como modelo a ser seguido. Emoções descontroladas podem causar problemas. No entanto, Deus nos criou com a capacidade de sentir emoções, e Ele próprio é apresentado nas Escrituras como alguém que se experimenta emoções profundas. Se Deus experimenta emoções como a Bíblia descreve, invariavelmente elas não podem ser inerentemente ruins ou contrárias à razão, pois o Deus da Bíblia é perfeitamente bom e possui sabedoria perfeita. De fato, há belas verdades a serem extraídas da compreensão de que o amor de Deus por nós é profundamente emocional. Contudo, é importante ressaltar que, ainda que o amor de Deus, emocional ou não, seja perfeito, e ele não deve ser considerado idêntico às emoções que nós, seres humanos, experimentamos. Quer dizer, o amor de Deus por nós é imenso. Não devemos de desacreditar, devemos de acreditar que o amor de Deus é imenso por todos nós, mas também nós devemos o buscar, respeitar as suas leis, respeitar os seus mandamentos e aceitar em seu coração, em sua alma e em sua mente, e amar de todo o coração, de toda a sua alma. A lição de domingo: maior do que o amor de mãe. Provavelmente o amor mais impactante é o amor dos pais pelos filhos. A Bíblia utiliza a imagem do relacionamento entre pais e filhos para ilustrar a extraordinária compaixão de Deus pelos seres humanos, destacando que sua compaixão ultrapassa até mesmo a mais profunda e bela expressão humana dessa emoção. A pergunta número 1. Leia o Salmo 103, verso 13, Isaías 49, verso 15 e Jeremias 31, verso 20. O que essas imagens transmitem sobre a natureza e a profundidade da compaixão de Deus? Deus se relaciona conosco como seus filhos amados, cuidando de nós com o mesmo amor que pais têm por seus filhos. No entanto, ainda que uma mãe se esqueça do seu bebê que ainda mama ou não tenha compaixão do filho que gerou, Deus jamais se esquecerá de seus filhos. Isaías 49, verso 15 e Lamentações capítulo 3, verso 22. A palavra hebraica usada nesses e em outros textos bíblicos é Ra'am, que geralmente é traduzida como compaixão ou misericórdia, e descreve o amor generoso e compassivo de Deus. Ela provavelmente tem origem no termo hebraico para útero, Re'em,
Assim, a compaixão de Deus pode ser comparada ao profundo amor materno que nasce do íntimo. Na verdade, é infinitamente maior do que qualquer compaixão humana, incluindo a da mãe por seu filho recém-nascido. Deus descreve o povo da aliança como o meu filho querido e o filho das minhas delícias. Apesar das suas muitas rebeliões, Deus declara: o meu coração se comove por ele e ele certamente me compadecerei. Jeremias capítulo 31, verso 20. O termo traduzido como me compadecerei refere-se à compaixão, Ra'an, divina. A expressão o meu coração se comove por ser traduzida literalmente como as minhas estranhas rugem. Essa descrição vem de uma linguagem enraizada profundamente nas entranhas da emoção divina, retratando a profundidade do amor de Deus por seu povo. Apesar da infidelidade do povo, ele concede sua compaixão além de todas as expectativas. A pergunta no rodapé: a compaixão de Deus é semelhante à de um pai ou de uma mãe amorosos? Isso é reconfortante? No entanto, alguns têm dificuldade em assimilar essa ideia, especialmente se não tiverem experiências positivas com seus pais. Como podemos expressar a compaixão de Deus a essas pessoas de outras maneiras? O amor de Deus é muito, passa de imenso, amor por nós. Ele nos ama muito, ele nos ama grandemente. Por isso devemos, o buscar. É um amor maior do que de um pai, de uma mãe. Lógico que o pai e a mãe, de vocês, passam um amor, que luta por você, que busca por você, não desiste de você. Mas o amor de Deus é imenso. A sua misericórdia é tremenda. Mas devemos de respeitar, buscar, parar de pecar, querer aceitar Cristo em nossa vida. Que as pessoas têm dificuldades, deixe essa dificuldade de lado e tente buscar. A lição de segunda-feira: amor angustiante. O livro de Oséias escancara a incalculável profundeza do amor de Deus por seu povo. Ele ordenou ao profeta Oséias: vá e case com uma prostituta e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Oséias capítulo 1, verso 2. Posteriormente, o capítulo 11 de Oséias retrata o relacionamento de Deus com seu povo, utilizando a metáfora de um pai amoroso em relação a seu filho. A pergunta número 2. Leia Oséias capítulo 11, versos 1 a 9. Como as imagens presentes nesses versículos ilustram a maneira pela qual Deus ama o seu povo e cuida dele. O amor de Deus por seu povo é comparado ao afetuoso cuidado de um pai por seu filho. As Escrituras usam imagens poderosas como ensinar uma criança a andar, carregar o filho nos braços, curar e prover sustento, demonstrando o cuidado eterno e amoroso de Deus por seu povo. Deus carregou seu povo como um pai carrega o próprio filho. Deuteronômio capítulo 1, verso 31. Por seu amor e por sua compaixão, ele mesmo os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Isaías capítulo 63, verso 9. Em contraste com a fidelidade inabalável de Deus, seu povo mostrou-se repetidamente infiel, acabando por afastar o Senhor e trazer juízo sobre si mesmo, entristecendo-o profundamente. Deus é compassivo, mas a sua compaixão nunca deixa de lado sua justiça. Como veremos mais à frente, o amor e a justiça andam juntos. Você já ficou tão aflito que seu estômago se embrulhou? Essa é a ilustração usada para descrever a intensidade das emoções de Deus em relação ao seu povo. A imagem do coração se contorcendo e da compaixão despertada é uma expressão idiomática que se reflete em emoções profundas, tanto de Deus quanto dos seres humanos. A imagem da compaixão despertada, Kamar, ocorre, por exemplo, na história das duas mulheres que se apresentam a Salomão, ambas afirmando serem a mãe do bebê.
quando o rei ordenou que a criança fosse dividida ao meio, sem a intenção real de fazê-lo. Essa imagem descreve a emoção da mãe verdadeira. 1 Reis, capítulo 3, verso 26 e Gênesis, capítulo 43, verso 30. Pergunta no rodapé. Nenhum amor terreno pode ser comparado ao amor dos pais. Isso nos ajuda a entender o amor de Deus por nós. Que conforto podemos e devemos extrair desta verdade? É o mesmo símbolo da primeira pergunta no rodapé. O amor de um pai e de uma mãe, é imenso também. Pelos seus filhos. Mas o amor de Deus é mais imenso ainda. Quer dizer, nós devemos de nos ajudar a buscá-lo. Como se diz, nós mesmos devemos nos ajudar. O que eu estou fazendo da minha vida? Que porcaria eu estou fazendo da minha vida? De não buscar a Deus. Deixar essas coisas mundanas de lado, ir buscar a Deus. Lição de terça-feira. A compaixão de Jesus. No Novo Testamento, o mesmo tipo de imagem encontrado no Antigo Testamento é utilizado para representar a compaixão de Deus. Paulo se refere ao Senhor como Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. Em Efésios capítulo 2, verso 4, ele diz que Deus é rico em misericórdia e redime os seres humanos por causa do grande amor com que nos amou. Nas parábolas, Cristo usa expressões de emoções profunda e comovente para descrever a compaixão do Pai. Mateus capítulo 18, verso 27 e Lucas capítulo 10, versos 33 e capítulo 15, verso 20. A mesma linguagem que descreve a compaixão divina no Antigo Testamento e no Novo Testamento é utilizada nos Evangelhos de modo mais específico para representar as ações compassivas de Jesus diante dos sofredores. A pergunta número 3. Leia Mateus capítulo 9, versos 36, capítulo 14, verso 4. Marcos capítulo 1, verso 41, capítulo 6, verso 34. E Lucas capítulo 7, capítulo 7, verso 13. Vê também Mateus 23, verso 37. Como esses versos bíblicos revelam a sensibilidade de Cristo diante da situação das pessoas. Nos evangelhos, repetidas vezes é dito que Cristo era movido pela compaixão diante das pessoas que enfrentavam aflições ou necessidades. Ele não apenas sentia compaixão, mas também atendia às necessidades das pessoas. Além disso, Jesus também lamentava por seu povo. Imaginamos as lágrimas em seus olhos enquanto ele olhava para a cidade e dizia: quantas vezes eu quis reunir os seus filhos com uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Mateus capítulo 23, verso 37. Aqui vemos o lamento de Cristo está intimamente relacionado do que é descrito a respeito de Deus em todo o Antigo Testamento. Muitos estudiosos da Bíblia observaram que a imagem de uma ave cuidando de seus filhotes era usada apenas em relação às divindades do Antigo Oriente Próximo. Em Mateus capítulo 23, verso 37, muitos autores veem uma referência à imagem de Deuteronômio capítulo 32, verso 11, onde Deus é comparado a uma ave que paira sobre seus filhotes, protegendo-os e cuidando deles. A pergunta no rodapé. O maior exemplo da compaixão de Deus é Jesus, que se entregou por nós. No entanto, Cristo não é apenas a imagem perfeita de Deus, mas também é um modelo perfeito de humanidade. Como imitar a vida de Cristo atentando para as necessidades dos outros, e assim não apenas pregar o amor de Deus, mas demonstrá-lo de maneira concreta. Quer dizer, que Cristo, nos ama muito, junto com o Pai. Cristo também é Deus. Quer dizer, ele fez, Adão, como imagem e semelhança, que era para cuidar da humanidade. Então, quer dizer, que amor imenso é esse? A lição de quarta-feira. Um Deus ciumento? A expressão Deus compassivo vem de El-Raum, Deuteronômio capítulo 4, verso 31, em que o El significa Deus e Raum está ligado à palavra que significa compaixão. Raam, no entanto, o Senhor é chamado não apenas de Deus compassivo, mas também de Deus zeloso, ou mais literalmente, Deus ciumento. El-Hakana, o
O Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor e Ele é a Deus zeloso. Pergunta número 4. Paulo diz que o amor não arde em ciúmes. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4. Como então o Senhor pode ser ciumento? Leia 2 Coríntios capítulo 11, verso 2. E considera a forma como o povo de Deus foi infiel e ele ao longo da história. Salmos capítulo 78, verso 58. Que luz essas passagens lançam sobre a ideia do ciúme divino? O ciúme de Deus é mal interpretado. Quando afirmamos que um parceiro é ciumento, isso não é elogio. O termo ciúme tem sentido negativo. No entanto, na Bíblia, o ciúme divino não é associado a algo negativo, mas é o zelo justo de um marido amoroso que busca fidelidade em um relacionamento exclusivo com sua esposa. Embora exista um tipo de ciúme contrário ao amor, 1 Coríntios capítulo 13, verso 4, de acordo com 2 Coríntios capítulo 11, verso 2, existe um ciúme bom e justo. Paulo se refere a ele como um ciúme que vem de Deus. 2 Coríntios 11, 2. O ciúme divino é exclusivamente e sempre justo. Podemos ser entendido com o amor apaixonado de Deus por seu povo. A paixão cana de Deus por seu povo decorre o seu profundo amor por ele. O Senhor deseja um relacionamento exclusivo com seu povo. Somente ele deve ser o nosso Deus. No entanto, o Senhor é descrito como um cônjuge desprezado, cujo amor não é correspondido. Oséias capítulo 1, verso 3, Jeremias capítulo 2, verso 2 e capítulo 3, versos 1 a 12. Assim, o ciúme ou o zelo de Deus sempre é justificado, pois é uma relação à infidelidade e à iniquidade das pessoas. O ciúme ou amor apaixonado de Deus não possui nenhuma das conotações negativas do ciúme humano. Nunca se trata de inveja, mas sempre da paixão justa e apropriada de Deus por um relacionamento exclusivo com seu povo e para com o bem deste. A pergunta no rodapé: como cultivar em relação aos outros o ciúme positivo que Deus demonstra em relação a nós? Quer dizer, como relatar isso? É buscar todos, para amar a Deus. É buscar a todo mundo. Todas as pessoas que estão ao seu redor, que é ao contrário da palavra de Deus, você deve buscar, falar da palavra de Deus para as pessoas e de dar estudo bíblico, de relatar, a história de Jesus aqui na terra, sobre os evangelhos, mas principalmente as profecias, para o fim do mundo. Você deve relatar, você deve buscar. Não tenha vergonha de fazer isso. A lição de quinta-feira: compassivo e apaixonado. Deus é compassivo e apaixonado, e essas emoções divinas são exemplificadas de forma suprema em Jesus Cristo. Deus se compadece de nós. Isaías capítulo 63, verso 9. Hebreus capítulo 4, verso 15. É tocado pelo sofrimento de seu povo. Juízes capítulo 10, verso 16. Lucas capítulo 19, verso 41. E está disposto a ouvir e responder e oferecer conforto. Isaías capítulo 49, verso 10. 10 a 15. Mateus capítulo 9, versos 36, 14, verso 36 e capítulo 14, verso 14. A pergunta número 5. Leia 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 a 8. Como esse texto nos convida a refletir o amor compassivo de Deus em nossos relacionamentos com os outros. Buscamos nos relacionar com as pessoas que possuem o amor descritivo em 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 a 8. Mas com que frequência nos esforçamos para nos tornar esse tipo de pessoas para os outros? A verdade é que não conseguimos por nós mesmos ter essas qualidades do amor. 1 Coríntios capítulo 13, versos 7 a 8. Só podemos vivenciar esse amor com o fruto do Espírito Santo. Devemos louvar ao Senhor porque o Espírito Santo derrama o amor de Deus no coração daqueles que, pela fé, estão em Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 5. Diante disso, devemos nos perguntar, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, como podemos, na prática, responder e refletir o amor divino, que é profundamente emocional, mas sempre perfeitamente justo e racional.
Primeiro, a única resposta adequada é adorar ao Deus que é o amor. Em segundo lugar, devemos responder ao amor de Deus expressando compaixão e amor benevolente pelos outros de forma ativa. Não devemos apenas buscar conforto em nossa fé cristã, mas também sermos motivados a consolar os outros. Por fim, devemos reconhecer que não temos o poder de transformar nosso coração, somente Deus pode fazê-lo. Devemos, portanto, pedir a Deus que nos dê um coração novo, repleto de um amor puro e purificador para com Ele e para com os outros, que exalta o que é bom e remove toda a sujeira que há dentro de nós. Que esta seja nossa oração, e o Senhor faça com que cresça o amor de uns para com os outros e para com todos, a fim de que o nosso coração seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versos 12 e 13. A pergunta no rodapé: por que morrer para si mesmo? Para o egoísmo e para a corrupção é o único modo de revelar esse amor. Que decisões podemos tornar para experimentar essa morte? É você morrer para si mesmo, irmão e irmã em Cristo. É para você esquecer do pecado, querer se redimir dos seus pecados e se levar a Deus. Você esquece o pecado, as coisas do mundo. Você morre por aquele ali. Você renasce, para buscar a Deus. É simples. A lição de sexta-feira. Estudo adicional. Os que têm intuição de sua profunda pobreza espiritual e veem que em si mesmos nada possuem de bom encontrarão justiça e força olhando para Jesus. Ele nos sugere que troquemos nossa pobreza pelas riquezas de sua graça. Não somos dignos do amor de Deus, mas Cristo, nossa segurança, é digno e completamente capaz de salvar todos os que recorrem a Ele. Qualquer que tenha sido nossa vida passada, por mais desanimadoras que sejam as circunstâncias presentes, e se formos a Jesus exatamente como somos, fracos, incapazes e desesperançados, nosso compassivo Salvador dará todos os passos necessários ao nosso encontro e em torno e de nós lançará os braços de amor e as vestes de sua justiça. Ele nos apresenta o Pai trajado nas vestes brancas de seu próprio caráter. Ele roga a Deus em nosso favor, dizendo: eu tomei o lugar do pecador. Não olhe para este filho desragado, mas para mim. Quando Satanás intervém em altos brados contra nós, acusando-nos de pecado e reivindicando-nos como presa sua, o sangue de Cristo intercede com maior poder. O maior discurso de Cristo, páginas 11 e 12, da serva Ellen G. White. Essa foi a lição número 4, um Deus apaixonado e compassivo. Agora vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por estes minutos e segundos que o Senhor esteve comigo para trazer essa lição maravilhosa, que era de um Deus compassivo, que era de um Deus de amor eterno, que era um amor imenso por todos nós. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado pelo Senhor ter esse amor imenso por todos nós, que era de nos redimir, e de nós nos buscarmos cada vez mais, meu Pai. Por isso, meu Deus, eu agradeço muito esses minutos e segundos que o Senhor fez de mim, o seu servo, para explicar esse amor imenso para as pessoas. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative o sininho de notificações para receber o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem para conhecer o conteúdo do meu canal. Um ótimo dia para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!